Isso fique registrado e que Deus permita que todas as lives eu me lembre dessa inspiração. Ama próprio é empoderamento sem força, mas com esforço de se melhorar. Ama próprio é autonomia. Se não quiser chamar de espiritual, chama de essência. Nós temos autonomia da essência das coisas. É pela raiz que damos valor. Não interessa o fruto nem o caule. É a raiz das coisas. Então, tudo que há não nos surpreende, porque nós temos a propriedade de aprimorar quando a gente tem isso, ama próprio. Então, ama próprio, hoje a gente vai falar sobre isso, não tem nada de romântico, mas muito de raciocínio, não tem nada de domínio e posse, mas muito de autonomia e autoconhecimento. Muito obrigado, viu, Márcia? Só um comentário aí para encaixar, e a gente vai fazer uma série que, se as pessoas se aterem, se assim se fizerem a gentileza, e a mim, né, me dá esse voto de confiança, que eu vou falar de uma forma que vai fazer 3 ou 4 lives, que vai ser uma interligada na outra. Acredito que, para começar, seria interessante tirar a dúvida de uma... Eu não vou dar o nome das pessoas, tá, Edson? Eu vou só ler as perguntas. Eu achei interessante a pergunta dela, porque é muito comum que as pessoas confundam isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que é muito parecido. Como desenvolver o amor próprio e aumentar a autoestima? E qual a diferença aí entre autoestima e amor próprio? Se existe. Bom, em primeiro lugar, a autoestima é um zelo e cuidado mediante ao que você profere para fora, perante ao que você valoriza do que nutre para dentro. É o valor que você dá para dentro. Então, eu estimo fisicamente que o Edson Rosa é feio ou bonito, mediante os valores que eu tenho do que é feio e bonito, para mim. Mas a minha baixa ou autoestima, somente a baixa estima, ela é baixa quando o meu valor que eu tenho por mim, ele é subtraído, ele é diminuído, ele é evaporado mediante ao valor que os outros dão, em referência à minha permanência, à minha aparência, ao meu estado físico e intelectual. Muitas das vezes não importando a minha moral, a minha ética, os meus princípios, a minha índole, a minha conduta, a minha essência. Então, a estima humana, tanto a alta como a baixa, se vocês analisarem e a gente analisar, ela é muito opaca e fixa nas aparências. Até quem sofre de estima, se analisar a sua interioridade, ela vai dizer, mas eu me agonio, porque eu não consigo, mas, na verdade, por debaixo daquele eu não consigo, existe porque o outro não aceita, porque o outro não me quer, porque o outro não me vê, porque o outro não me segue, porque o outro não me dá. Então, o valor que a pessoa dá ao que nutre tende a ser menos aquilo ou daquilo que ela usa por fora. Aí ela passa, para ter autoestima, ela tem que gastar, ela tem que comprar, ela tem que pertencer, ela tem que se manter, ela tem que se infiltrar e ela tem que, vamos dizer assim, se caracterizar mediante aos valores de postura, valores de intelectual, valores de cultura, valores de aparência e valores de influência que a coletividade, aonde mais ela se inclina, quase sempre por baixa estima, por carência e ansiedade, ela se afiniza e tanto quer pertencer. Mas, claro, eu não consigo, não. Agora, onde é que está o amor próprio para baixa estima ou autoestima? Olha a diferença. O amor próprio, ele não soma como a alta e a baixa estima humana mediante a maioria do grau de consciência das pessoas. Não estou dizendo que é todas.
Cada um pega o que quiser. O amor próprio, ele é muito mais empático, de sentir, não de dar sentido, de que propriamente raciocinado, medido, calculado, observado, julgado, deduzido como a baixa autoestima humana. Mesmo quando a gente tem baixa estima e diz, nossa, dói os meus sentimentos. Eu concordo. Não dói o teu sentir, porque se você doeu o teu sentir, aí sim, aí você chegou no fundo do poço de melancolia. Então, se dói os teus sentimentos, muda-os através do refinamento. Olha a diferença do amor próprio pelo teu sentir. Porque a alta e baixa estima não refina o sentir, a pureza, a delicadeza, a simplicidade e a humildade de ser. Apenas evidencia o quanto teus sentimentos, como você se ama, como você ama, para que ama e por onde ama, você está indo. Na conclusão do que lhe faz uma pessoa em paz no céu interior ou na conclusão do que você se faz nos infernos, na sua interioridade. Muitas das vezes bocoitando um fato que muitas das vezes é melhor do que o feito que você vive para fora. Porque muitas vezes a gente vive para fora com autoestima ou baixa estima, porque o outro estipula, o outro manipula. E a gente, por ser carente de se sentir, mas muito transbordante ao for da pele de sentimentos, muito autoestima no dia de hoje, fica entre a alegria, a euforia, e ambas são diferentes. Fica entre a autocompaixão e satisfação e o narcisismo, né? E a vaidade, e ambos são diferentes, como a baixa estima fica entre a ansiedade e a carência. E muitas das vezes também a depressão ou a autoausência de ter um estímulo por si mesmo interior, de se consentir sentindo-se na vida, sem precisar mendigar a atenção, que dá valor do outro para você, mediante o que você acha que você necessita, do crivo, do valor, da aceitação, do peso. Tá claro? Vamos lá, então. Onde é que está a diferença do amor, Edson? O amor já não precisa de nada disso que vem de fora. O amor precisa de 3 coisas, o amor próprio. Simplicidade, humildade, e com essas 2 você alcança o que todo mundo busca na vida. Alegria em ser. Uma coisa interessante, como as pessoas me conhecem no Face, eu faço muita poesia, então para mim é mais difícil falar, porque boa educação é meio confundido com poesia hoje em dia, né? Quase como encanto e ilusão. Princípios morais quase que sempre é confundido com doutrina espírita e espiritualista, e não tem nada a ver, tem a ver com humanidade, humanismo. Integridade humana não tem nada a ver com cultura, e hoje muitas das vezes é confundida com cultura. Tem muito a ver com uma inspiração empática, uma sensibilidade harmônica, para que a pessoa tenha boa educação de se querer bem. Não porque ela tem que ser boa para o outro, mas porque ela necessita de paz. Então, o amar próprio já dá essas coisas que eu estou falando agora, que dispensa de ti, que perguntou, de mim, de Márcia, de qualquer pessoa, qualquer status financeiro, qualquer colocação social, qualquer distinção que os humanos dão, desde gênero a cultura, qualquer tipo de diferenciação religiosa, como qualquer tipo de captação de inteligência astral. Tipo, não interessa se você crê na vida após a morte ou não, não interessa a religião que você segue. Você pode ser uma pessoa com muito amor próprio. Como identificar uma pessoa que tem amor próprio? Que não tem nem baixa estima e também não é só uma autoestima que muda toda hora, conforme o público que participa da estreia de nós mesmos em impor uma condição à nossa intimidade que não existe. E aí expor ao palco um ser que a gente molda, movimentado pelas conveniências e aparências e as influências da nossa carência e ansiedade. Expliquei de novo o que é baixa estima, o que é autoestima,
Na maioria, ok? A minoria depois a gente vê que eu vou fazer outras lives. Tem a sadia e a não sadia. Eu estou falando das não sadias, que é a maioria. Quando é amor próprio, eu me preocupo com a roupa que eu vou numa festa. Mas eu me ocupo com a educação e a postura que eu vou ressoar na festa dos outros. Nunca. O que mais me preocupa é o que vai vestir a roupa. Um mal educado, um ogro, um tarado, um ignorante, ou uma pessoa afável, que doe com prazer a outra até no silêncio, porque ela é educada, ela tem postura de educação. Ela tem feeling, ela sabe até onde pode, e se ela não pode, ela se cala, porque o silêncio nos leva ao infinito. O silêncio em qualquer lugar, ficar quieto, nos leva ao infinito. Agora, muitas das vezes a nossa postura necessita de um pensar, necessita de um falar. Agora, o silêncio não. O silêncio educado, qualquer língua entende, só os mais educados que não. Então, a primeira coisa que o amor próprio dá é educação moral, horizontal, de ver todas as pessoas com os defeitos que ela tem, analisar fria, não calculista, mas de uma forma fria mesmo, ele tem defeito e me incomoda, mas o que mais me incomoda é me incomodar com o defeito do outro. Porque quem tem amor próprio não perde o tempo com dedução, pontuação, julgamento. Quem tem amor próprio ganha tempo com elucidação, através das suas análises, da sua reflexão, o que muitos chamam de reforma íntima, ou busca da paz interior, e também ganha muito, se percebendo na multiplicidade de emoções que as pessoas, sejam más ou boas, expõem em sua vida. Outra, quem tem amor próprio, tudo o que é bom, o que é ruim é exposto. Quem tem baixa estima, até o que é bom e o que é ruim é imposto. Porque se perder, ele é um nada. Quem tem baixa estima é tomado. Quem tem amor próprio, se perder, apenas seguir o outro lado. Ele continua na reta, dentro de si, olhando para frente. É ele quem empodera as coisas. Não é as coisas que empodera ele de valor. Então, amor próprio vai se ater à sutilidade do autoconhecimento, mediante as influências que vêm de fora, mas mediante sempre, pelo amor de Deus, não julgamento, mas a autoanálise, a autopercepção. Por que me faz mal? Por que me machuca? Por que eu vejo que aquela pessoa ali eu quero que morra? Ah, porque é um bandido? Tá, mas eu quero que morra. Por que eu quero que morra? Por quê? Esse porquê, ele ultrapassa a inteligência, ultrapassa as carências, as religiões, as euforias, a autoestima e baixa estima, e ele começa a ser serviçal da ética humana, de não desejar ao outro, talvez até que não preste, mesmo que você não gostaria que alguém desejasse para você, por mais que a gente muitas das vezes diz prestar mais do que os outros. Agora, quem tem autoestima e baixa estima, mediante a maioria guiada pelo ego do dia de hoje, vai somar o que eu estou falando, vai calcular o que eu estou dizendo, vai pesar o que eu estou tentando falar em algo que não se pesa, não se calcula e não se soma, se frui, se sente. Não se escreve em números e letras, se reflete entre as linhas das palavras do Edson. Por isso que o amor próprio é algo tão simples e tão distante, porque não precisa comprar, não precisa gastar, não precisa se mostrar, mas necessita tê-lo como algo que vem da pureza do sentir para refinar os nossos sentimentos, para dar com a lógica do pensamento, não só pensado, mas raciocinado, uma fluidez rarefeita que qualifica, não quantifica o que vem a nós. Porque daí, Deus é o brilho do meu olhar que dá qualidade às coisas, não se vende pelo valor das mesmas.
Deus é o ouvido dentro do meu coração que escuta, não só ouve, que não se convence com prumas e praitês, com palavrinhas bonitas, com festinhos decorados, com palestras românticas ou com conversa de Edson Rosa. Mas ele ouve dentro de mim e diz assim, no que isso vai te melhorar? No que isso vai te fazer bem? Só o teu ego? Sim. Vale a pena seguir isso só para me mostrar como uma ovelha correndo atrás do rebanho? Ou eu vou aprimorar isso ou isso ou isso que eu achei legal e vou refletir no meu exemplo, a priori, primeiramente para mim, para me dar paz? Porque quem tem paz não faz da vida de ninguém um inferno. Deu para entender a diferença? Agora, Sim. quem só fica na baixa estima e autoestima quer ouvir o quê? Aplausos, assobios, agrados, dengo. Quem tem amor próprio fica com o que é justo. Quem tem baixa estima e autoestima hoje quer o que é bom, quer o melhor, o que é certo. E quando ele não é agradado, ele simplesmente descarta, porque é ruim, porque é errado, porque ele sempre vai se ter como lesado, vitimizado e merecedor. Quem tem amor próprio já não tem essas palavras. Errado, certo, ruim, bom, porque dentro dele há uma autoanálise que ele tem, independente de crer na vida após a morte. Há uma análise que enche ele de benemérito. O mérito de entender que talvez aquilo que é bom para todo mundo eu não tive, não porque eu não tive condições, é porque eu sei que eu posso mais. Porque eu, não dependendo do outro, posso me fazer melhor. Então, o amor próprio sempre busca por dentro a luz, o autoconhecimento, o poder e a força para fruir na vida. Ele não mendiga para fora para ser alguém. Agora acho que ficou mais claro.